bem, no estudo da lição número 12, falando sobre Esther e Mardoqueu, ou Mordecai, de acordo com a versão bíblica, falando sobre que esses dois foram embaixadores de Cristo num momento muito crucial da vida do povo de Deus. Logicamente que eles estavam em Babilônia, havia tido uma ordem para que eles voltassem para Jerusalém, mas muitos judeus ficaram na Pérsia e Mardoqueu e Esther ficaram em Suzã, que era a capital da Pérsia naqueles dias. Tá? E isso nos mostra que o conhecimento divino que nos faz testemunhar não é como a luz da lua que nos faz adormecer, é como a luz do sol que nos faz trabalhar em favor da salvação de outras pessoas. O verso da semana está em Isaías 49, verso 5, verso 6, diz assim: e farei também que sejas uma luz para o gentio, para que sejas a minha salvação até os confins da terra. Deus está dizendo para Isaías e para cada um de nós: olha, eu vou fazer com que você seja uma luz. Quero que você mostre a minha salvação a todas as pessoas nesse mundo. Por isso, Deus sempre está atento às oportunidades que nós temos para testemunhar. E quando existe assim o nome dele em jogo, e sempre está, ele faz o impossível para que nós possamos então colocar em evidência os atos de Deus como sendo atos miraculosos e que têm um sentido, uma missão de salvação. Por isso, em outras oportunidades, muitas pessoas foram chamadas para um trabalho em lugares que eles não imaginavam. Havia por exemplo, em Florença, na Itália, havia um pregador chamado César Aylan. César Aylan estava assim em Florença, tinha um distrito que ele trabalhava, mas ele sentiu-se impressionado para ir até Gênova, que era uma distância de 240 quilômetros. E ele perguntou a si mesmo: mas por que Deus está me impressionando a ir até Gênova pregar o Evangelho? Ele comentou com alguns irmãos da igreja, e alguns disseram: não, pastor, acho que o senhor deve esquecer disso, o senhor é muito útil aqui, o que o senhor vai fazer em Gênova, 240 quilômetros? Mas ele não conseguia dormir, e era aquela ansiedade para ir até Gênova. Ele não aguentou, pegou um trem e foi até em Gênova. Chegando lá, ele se ambientou nas igrejas que tinha em Gênova, e houve então ali uma festividade, ali com pessoas influentes que ele conhecia. Ele foi convidado, e na festa ele viu uma senhora, chamou a atenção dele. Ele se aproximou daquela senhora e disse: boa noite. Boa noite, disse a mulher. Ele disse: eu só queria fazer uma pergunta para a senhora, me impressionou a sua presença. A senhora já é crente em Cristo Jesus? A mulher disse: olha, esse é um assunto que eu não quero discutir, não quero nem falar nesse. O César Aylan disse: tudo bem, desculpe, a minha pergunta foi inoportuna, mas me permita saber o nome da senhora, que eu quero orar pela senhora. Ela disse o nome, ele então disse: eu vou orar pela senhora. Despediu-se e ficou no meio dos convidados ali. 15 dias depois, aquela mesma senhora encontrou-se com o pregador César Aylan. A primeira coisa que ela disse foi: como é que eu posso, o que eu devo fazer para me tornar crente em Cristo? César Aylan disse: venha a Cristo do jeito que a senhora está. E ali no meio da rua, num cantinho da parede, César Aylan orou por aquela mulher. Aquela mulher se tornou uma bênção. O nome dela era Carlota Eliotti. Se tornou uma compositora de hinos sacros maravilhosos. Uma mulher que fez a diferença no mundo da música evangélica. E tudo porque Deus sabia que aquele coração estava precisando ouvir a palavra de Deus. E Deus inspirou César Aylan a sair de Florença e ir até Gênova a fim de levar o Evangelho para aquela mulher. Então, essa missão transcultural, essa missão de pregar o Evangelho a outras pessoas, ela existe, ela é real. Deus nos inspira a irmos atrás de pessoas que são pessoas não alcançadas. E Deus faz os milagres possíveis para que as pessoas entendam. No passado, Deus usou duas pessoas maravilhosas, Esther e Mardoqueu, para que eles pudessem assim mostrar o poder de Deus. O povo estava ali, um povo cativo na Pérsia, e era preciso que o poder de Deus se evidenciasse para aquelas pessoas. Então, no meio das lutas, das evidências, Deus mostrou sua providência para que Esther e Mardoqueu pudessem ajudar o povo, porque, na verdade, a honra do nome de Deus ficou em jogo. A história de Esther e Mordecai, ela é vista como um vislumbre do que acontecerá no futuro. A perseguição que o povo sofreu é um simbolismo do que acontecerá no futuro, quando a igreja se unir com o Estado para a aprovação assim, de um dia de descanso único e para assim realçar a marca da besta. Então, Ellen White, inclusive, escreveu que aquilo que aconteceu no passado com Esther e Mardoqueu não foi um caso isolado. Na verdade, acontecerá no futuro. Olha as palavras dela em Profetas e Reis,
página 605. As duras experiências que o povo de Deus enfrentou no dia de Esther não foram peculiares nem isolados àquele tempo apenas. O revelador, João, olhando para os séculos no fim do tempo, declarou: o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E, logicamente, você já sabe quem é que guarda os mandamentos e quem tem o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia. Então não precisa nem dizer nada. O que aconteceu de perseguição de um homem tentando impor uma lei para acabar com todos os judeus na época de Esther foi apenas um vislumbre, um simbolismo do que acontecerá no futuro. Deus nos ajude para que possamos ficar firmes, possamos enfrentar as turbulências que poderão vir no futuro. O testemunho nosso é muito importante para a salvação de pessoas. Obrigado, Senhor amado, pela lição de hoje. A lição número 12 começa e o Senhor já quer nos orientar sobre o que devemos fazer ao colocar-nos em suas santas mãos para administrar a salvação a outras pessoas. Ajuda-nos a termos essa consciência que a sua missão é a nossa missão. Nos dê um final de sábado feliz, uma boa semana em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Fique com Deus.